Meus queridos, sejam bem-vindos. Começamos uma nova jornada hoje. Falei para vocês no Reiki 1 que o Reiki 1 ia mudar a vida de vocês. Muitas pessoas conversaram comigo pelo grupo, outras conversaram de forma particular e trouxeram muitos processos de cura. Então a gente está hoje aqui no Reiki 2 não apenas para um curso, mas principalmente para um processo de cura, particularmente para vocês. E depois, claro, aquele ditado lá da Índia que diz que quando você planta uma mangueira, você precisa de 100 pessoas para comer dessas mangas, né? Ninguém consegue ter uma mangueira e usufruir daqueles frutos sozinhos. Então, quando a gente expande consciência, sempre esta consciência expandida, essa energia que vibra, vai atingir outras pessoas. Mas quem que plantou a manga, tá, precisa colher os melhores frutos. O dono da fruteira, né, deve aprender a usufruir disso tudo. Por isso que vocês estão aqui nesse processo de cura. Eu vou abrir para as perguntas daqui a pouco, mas vou começar com uma conversa. A gente está gravando para que o pessoal que está em casa saiba, que muita gente me pergunta, Davidson, eu queria fazer, mas eu não sei o que é, não sei como é que funciona tudo isso. Por isso que a gente vai reservar alguns trechos para colocar para vocês, para depois estar disponível, né? O primeiro vídeo está sendo editado ainda, tá? Mas vai estar lá à disposição para que vocês possam acessar mais vezes. O que a gente vai ver então em Reiki 2? As pessoas procuram Reiki 2, principalmente está difícil para você, né, querida? Quer puxar um pouquinho para cá a tua cadeira, tá? Fica mais fácil. Isto. Tá. Então, no Reiki 2, as pessoas buscam pelo Reiki à distância, tá? A gente vai se ajustando aí, vai arrumando as coisas. Turma cheia, gratidão pela presença de todos aqui, né? É bom a gente ter tantos alunos aqui. Estamos além da nossa lotação hoje. Bem, voltando na nossa questão do Reiki 2. Normalmente se procura pelo Reiki à distância. Aprender a fazer Reiki à distância é algo que realmente muda tudo, transforma toda a situação. Então tem alguém precisando de Reiki em algum local e você acaba conseguindo realizar esse tratamento à distância. Então o tratamento à distância é algo realmente muito importante. Nós vamos aprender hoje várias técnicas para que você possa fazer isto, ok? Lembrando que a tua sintonia, por isso de novo a meditação, vai ser o principal. Então depois que você aprende as técnicas e quando você tem a prática diária, nem que seja por 10 minutos, tá? Mas quando você começa a aprender a meditar, aprender a ter essa ligação com Deus, vamos dizer assim, né? Essa energia é uma energia divina, o Reiki é uma energia divina. Quando você tem essa conexão, tudo funciona de uma forma muito simples e muito prática. A gente não precisa rebuscar muita coisa, até mesmo para fazer uma aplicação de Reiki à distância. Mas claro, existe técnica e a gente vai explicar essas técnicas para vocês hoje. Além de aplicar à distância, eu, como estou abrindo um portal, eu consigo entrar no espaço, que seria a distância, mas eu consigo entrar no tempo também. Então eu posso emanar energias para o passado e para o futuro. Isso, por exemplo, para quem é terapeuta, é uma ferramenta fenomenal. Por quê? Porque todos os nossos problemas estão arraigados nos nossos traumas infantis. Se eu consigo mandar luz, se eu consigo mandar entendimento para aquele trauma que aconteceu há 20, 30, 40, 50, sei lá, 100 anos atrás, eu vou conseguir melhorar, eu vou conseguir ajudar esse paciente na trajetória dele, tá? E através do Reiki a gente consegue abrir esse portal espaço-tempo para o passado e para o futuro, Davidson, da mesma maneira. Então, se a pessoa vai precisar de uma energia num determinado processo que ela vai se sentir angustiada, isso vai acontecer daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a 10 anos, eu consigo mandar Reiki para lá? Consigo também, tá? Então, quando a gente abre um portal espaço-tempo, a gente vai conseguir trabalhar passado, a gente vai conseguir trabalhar futuro e vamos conseguir trabalhar distância. Isso que a gente vai ver hoje na sequência das nossas técnicas, tá? Hoje nós vamos aprender uma técnica e uma chave que é propriamente um símbolo do Reiki, que é o Sei-Reiki, que ele é muito utilizado para tratar miasmas, para tratar principalmente em animais, que os animais sugam todo esse desequilíbrio energético que está conosco e eles acabam sofrendo, muitas vezes morrendo, para nos salvar. E esse símbolo que nós vamos aprender hoje, que é o Sei-Reiki, vamos aprender como utilizá-lo, ele é muito útil nesses casos. Tá, Devo, só nos animais? Obviamente que não, né? Para qualquer pessoa que esteja impregnada com uma energia que está trazendo problemas, tá? Então a gente vai aprender a trabalhar com esse símbolo e vai aprender a ajudar também os nossos irmãozinhos aí
né, às vezes de 4 patas ou outras coisas mais, porque tem uma técnica que vamos aprender para trabalhar miasmas. Davidson, essa técnica dá para trabalhar na minha casa? Claro que sim, dá para trabalhar no meu ambiente de trabalho com toda certeza. Se eu estiver viajando, se estiver num local onde eu estou percebendo que as energias estão desequilibradas, eu consigo também usar essa técnica? Claro que sim, tá? Então é uma ferramenta muito importante que a gente vai aprender hoje. Claro que nós vamos ampliar o nosso nível de energia, lembrando que lá no Reiki 1 você precisava de 40 minutos para fazer uma aplicação, a partir de hoje vocês vão conseguir fazer essa aplicação em 20, e um mestre em Reiki faz uma aplicação de Reiki em 5 minutos. Isso acontece por quê? Porque você está canalizando mais energia, e com mais energia você consegue trabalhar em menor tempo, certo? O que mais? Vamos falar sobre as afirmações que a gente consegue fixar no nosso inconsciente através da aplicação do Reiki. Então, tem várias técnicas que vão estar associadas ao trabalho que a gente vai fazer hoje para, por exemplo, ajudar uma pessoa que quer se livrar de vícios, ajudar uma pessoa que está numa programação desequilibrada, que está ali presa a certas angústias do passado e não consegue resolver. Então vai ser muito interessante a gente trabalhar com essa técnica também, tá? E aí nós vamos colocar as afirmações. O que eu posso colocar de afirmações, como é que eu faço essa programação e como é que eu amplio isso através do Reiki. Uma técnica que eu gosto muito no Reiki 2 e que a gente vai fazer aqui de forma prática, tá? E vocês vão fazer, tá? E vocês vão ter resultados com isso. Digamos, o escaneamento é quando você começa a sentir no corpo da outra pessoa onde que está o problema, onde é que está a situação que está desequilibrada. Se o desequilíbrio é no fígado, se é no intestino, se é nos rins, se é nos pulmões. Então, hoje a gente vai ter mais tempo do que no Reiki 1, porque o Reiki 1 é muito material, até não entendo como que alguns mestres conseguem fazer em tão pouco tempo, né? A gente não consegue entender a qualidade, muitas vezes, de um curso de um período muito curto, porque, como vocês viram, é muito material que a gente acaba tendo que trazer no Reiki 1, tá? No Reiki 2 é menos material teórico, a gente vai ter mais práticas aqui hoje, tá? Estaremos com muitas práticas e uma dessas práticas eu vou fazer com que vocês realizem isso, ou seja, vocês vão fazer esse escaneamento, vocês vão perceber que isso funciona, tá? Funciona com todo mundo no mesmo momento? Vai depender de vocês se fizeram o dever de casa ou não, né? Se durante esse período vocês praticaram a meditação, vai ser muito mais fácil. Ah, mas eu não consegui fazer aquela prática, não tem problema. Continue, insista na sua meditação diária, insista na sua prática de reconexão, que você vai trabalhar isso de uma forma melhor, ok? Então, essa questão do escaneamento aqui, nós teremos outras técnicas além dessas que vamos ver hoje, tá? Mas eu penso que assim, para a gente fazer um resumo sobre o que vamos ver no Reiki 2, seria isso. Eu estou aberto agora para as perguntas. Até a gente, no primeiro vídeo lá que a gente fez, nós vamos ter que cortar as perguntas de vocês de lá, porque as perguntas não ficaram gravadas, só o meu microfone estava funcionando, né? Então, o de vocês não conseguia, a gente não conseguiu captar. Então vai ter que cortar toda aquela... Teve perguntas bem interessantes, né, que a gente teve no primeiro curso, a gente vai ter que cortar tudo aquilo. Então eu estou aqui com o microfone para vocês, caso alguém tenha alguma pergunta sobre o Reiki 1, para a gente ficar registrado aqui. Se vocês não quiserem, nem a câmera nem vai para vocês. É só para a pergunta ficar registrada se alguém quiser fazer alguma pergunta. Quer? Então, assim, a minha dúvida é, se eu vou no local onde a pessoa está para receber o Reiki, né? Eu posso fazer nela sentada, ao invés de deitada? Boa sua pergunta. Com certeza, pode fazer sentada, deitada, de pé, de qualquer forma, tá? Não há problema de você fazer sentado. Qual seria o problema de você fazer sentado? Digamos que você queira tratar os rins, tá? Digamos que você esteja com um problema renal ou que a sua queixa esteja... Digamos que você tenha pressão alta. Normalmente a pressão alta ela está em função de um desequilíbrio na parte renal, ali onde há a reabsorção de sódio, coisa do gênero. Então eu precisaria te aplicar Reiki nos rins. Posso te aplicar por aqui o Reiki nos rins? Posso. Mas o ideal é que fosse nas costas, né? Então uma vez que você esteja sentada vai dificultar um pouco se eu quiser trabalhar essa questão. Mas se eu quiser fazer aquela aplicação de Reiki no corpo inteiro, vamos dizer, no campo, tá? Então se eu quiser te aplicar Reiki aqui, eu vou estar te aplicando Reiki
você vai obter os resultados. Ah, mas e o rim lá, Davidson? O rim vai receber o reiki. Só que são técnicas distintas. Respondi a tua pergunta? Sim, e tem mais uma. Pode ficar à vontade. Na questão dos animais, né? Eu acho interessante primeiro você fazer no dono para depois no animal? Boa a sua pergunta. Tá, tanto faz. Digamos que você vai tratar, que eu vou lá na sua casa, tá? Eu sou um terapeuta, eu sou um reikiano e vou lá e você tem um problema com você e com a tua cachorrinha. Se eu vou primeiro fazer na cachorrinha ou primeiro fazer em você, não faz diferença. Mas é interessante unir, né? Os dois, né? Porque geralmente o que está no animal é porque veio do Pois humano. mas muitas vezes o Ou não? animal, ele capta tudo do humano, fica só com ele, entendeu? Ele faz muito isso. Entendeu? Mas de qualquer forma, reiki é bom para todo mundo. Se você quiser aplicar nas samambaias também da casa, no jardim, não tem problema nenhum, vai fazer bem para todo mundo, tá? Mas não há essa, digamos, essa exigência, primeiro faça nesse e depois faça naquele outro, ok? Ok. Joia. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Tu comentou com a gente que a pessoa que recebe o reiki não precisa acreditar no reiki, mas por outro lado disse que também nós precisávamos da permissão dessa pessoa. Por outro lado, a gente tem pessoas que precisam às vezes do reiki e não querem, e negam e não querem nem saber. Com essa técnica de aplicar à distância, a gente continua não podendo se a pessoa não quer ou podemos tentar para começar a abrir um caminho? Porque às vezes a pessoa precisa de um pouco de energia para permitir receber ajuda. Ok. Essa pergunta que você faz também é muito importante, Fernanda, por quê? Porque nós temos esta ideia, tá, de salvador do mundo, tá? E este salvador faz parte de um triângulo dramático e é importante que a gente conheça o que é um triângulo dramático, tá? A partir do momento que a gente conhece, internaliza, compreende, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. O que é esse triângulo dramático? O salvador, a vítima e o abusador. Nós passamos por esse triângulo constantemente, todos nós. A gente pula de vítima para abusador, de abusador para salvador e coisas do gênero. E é importante a gente entender que, por exemplo, tá? Como é que é o teu nome? Cirlei. A Cirlei, tá? Então, digamos que a Cirlei, ela sofre com o marido dela e eu vou lá na casa dela ajudar, tá? E o que acontece? Só tenha paciência com seu marido, continue apanhando todos os dias, né? Vai reforçar a tua musculatura, ativa a circulação sanguínea, né? Continue assim. Eu nunca vou dizer para ela, vai lá na delegacia e denuncia o teu marido. Por quê? Porque daí eu deixo de ser salvador. Parei de ser salvador. Como é que eu vou salvá-la, entendeu? Se ela foi lá e denunciou o marido e resolveu o problema. Então agora eu não sou mais salvador. E aí o que acontece? Só que se eu for lá na casa dela, eu estou sempre indo lá ajudá-la, ela fica triste, fica chorona porque apanhou do marido e tal, eu vou lá, olha, não seja assim, Deus existe, aquela conversa toda, né? Daí tá. E daí chega num belo dia, eu chego lá e ela, sei lá, porque não está se sentindo bem, diz, vai embora, hoje eu não quero conversar com você. Aí o que acontece? Aí eu chego em casa e falo com a minha esposa, olha, tantos anos que eu fui lá, conversando com a Cirlei, hoje ela não quis me atender, nem o cafezinho que ela faz sempre, com as bolachinhas, nada disso, nada daquilo. O que eu estou fazendo? Eu deixei de ser salvador, passei a ser vítima. Tá? Na semana que vem, o que eu vou fazer? Eu vou lá falar com a Fernanda, olha, o que a Cirlei fez comigo? Sabe? Aí eu vou lá, eu já virei abusador, tá? Então agora eu já vou virar, e daí ela chegou por aí, não quero saber, suma da minha frente. Percebe como a gente triangula? O importante é que a gente não misture triangulação patológica, porque isso aqui é uma doença, com espiritualidade. E infelizmente, como eu comentei na nossa conversa anterior, é muito comum a gente misturar essas coisas. Lembra que eu falei de uma pessoa que está há 4 anos usando a cannabis e me encontrei com espiritualidade através da cannabis? Você se encontrou, por que está com antidepressivo, por que não dorme, por que... Eu nunca vi ninguém que se encontrou com espiritualidade estar num nível de angústia tão grande, né? Então, não se encontrou com espiritualidade, merda nenhuma, né?
Mas tá, então vamos nós voltando lá para a tua pergunta. Colocando assim num jeito prático, por exemplo, tu foi visitar a Cirlei, foi Sim. aplicar o reiki nela, mas o marido estava lá e viu que o desequilíbrio dele era muito grande, mas ele não quer nem saber. Sim. Tu pode tentar atuar nele para tentar? Não tem. Não, e eu preciso explicar por quê. Porque para haver qualquer processo de cura, a pessoa tem que querer, tá? Esses dias atrás uma pessoa me procurou e essa pessoa, e alguém falou para mim lá tempos atrás, uma pessoa muito querida, muito conhecida, muito próxima, disse, olha, ajude a fulano. Isso há uns 3 anos atrás. Tudo bem. A fulana não me procurou. Depois de 3 anos, a fulana me procurou. Davidson, eu preciso de ajuda. Agora eu vou te ajudar. Está, Davidson, mas 3 anos, por que você não ajudou? Porque ela tem que querer, tá? Então, se a pessoa não quer, ninguém pode fazer nada. E se você está infringindo isso, mesmo através de uma proposta espiritual, lamento dizer, mas não vai dar certo. Por quê? Porque o que a gente faz, agora eu vou quebrar um pouco as pernas de vocês, me desculpem, mas o que a gente faz não é curar ninguém. No fundo, nenhum de nós aqui é curador. Por quê? Porque a cura só acontece na pessoa. A gente abre caminho, a gente prepara caminho, mas quem tem que se curar é a própria pessoa. Se a pessoa não tiver esse intuito, pode descer Jesus Cristo aqui, Siddhartha Gautama, o Buda, quem mais você quiser, que não vai resolver. A pessoa tem que querer. Por isso que precisa dessa permissão. No Reiki 2, na distância, você consegue sentir essa permissão de forma, quando aquece as tuas mãos, tá? Então você faz a pergunta, se aquecer as tuas mãos, você sabe que a permissão já aconteceu. Porque às vezes a pessoa está inconsciente, está numa UTI, está numa situação que você não tem condição de perguntar para aquela pessoa se ela aceita ou não receber o Reiki. Então essa permissão acontece de forma intuitiva. Certo, Fernanda? Tranquilo? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero fazer uma colocação sobre essa questão, porque dentro do trabalho espiritual é muito comum, às vezes, as pessoas virem buscar o lenitivo, né? E você conversa com a pessoa e você diz assim que depende dela. Tudo depende de nós, parte de nós. Nós somos vítimas de qualquer situação porque nós aceitamos. E as pessoas saem muitas vezes bravas porque elas querem um milagre. Elas não querem ouvir que elas são as responsáveis. Daí, então, essa é uma situação muito comum, assim, a gente ter esse discernimento de não misturar o querer ajudar, né? Porque só amor é ingenuidade também. Né? E às vezes a gente quer ajudar e a gente acaba sendo um cego guiando outro cego no caminho. E atrapalha mais do que ajuda. Concordo plenamente contigo. Tem que ter essa participação do outro nesse processo. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Deixa eu só completar a colocação. Como é que é teu nome? Diana. A Diana fez uma colocação importante. O pai da medicina, Hipócrates, ele tem uma colocação assim, ó. Antes de você tratar o seu paciente, pergunte se ele está disposto a fazer as modificações necessárias para que aconteça o processo de cura. Se ele disser não, Hipócrates falou isso, não atenda. Entende? A pessoa tem que fazer a parte dela. Se não fizer, não atenda. Porque a pessoa não quer esse processo de cura, né? Pode perguntar, por favor. A minha pergunta é em relação ao Reiki 1, que eu fiz alguns dias atrás com você. Então, assim, você ensinou a fazer o sinal da proteção, tudo. E eu, por um acaso, eu encontrei uma pessoa, eu sei que é uma pessoa já conhecida há alguns anos, eu sei de alguns problemas da vida dela, da família. Então, assim, não encontrá-la, mas encontrei por acaso. E depois que eu conversei com essa pessoa, eu passei muito mal. Mas eu fiz todo o processo do sinal do Reiki, da proteção e tal. Até quando ela se afastou de mim, eu também fiz a limpeza. Isso. E fiz o banho seco. No outro dia, eu continuava, me deu dor de estômago, ânsia, muita ânsia. No outro dia eu acabei levantando de manhã e fazendo um banho com o sal e depois um banho com rosa, mais tarde, para dar uma energizada.
Mas eu fiquei um dia depois que eu encontrei essa pessoa, ainda com aqueles sintomas de estômago, de peso, de ânsia. E o porquê dessa energia, eu mesmo assim, eu ter absorvido. Mesmo protegida, né? Isso. O que acontece? Lembra que a gente falou com vocês que no reiki não tem contaminação, porque o reiki a energia não é tua, você passa essa energia para o outro. Mas existe muito identificação, tá? Então, quando você se identifica com algo que a outra pessoa tem e que você também tem, aí vai fazer o quê? Abrir essa angústia. Tá, Davidson, mas isso é muito ruim. Não, isso é muito bom. Isso também é processo de cura. Por quê? A pessoa que vem até você é a pessoa que vem para te curar. Tá, não é você que vai curar a pessoa? Se vocês observarem, tá? Todo terapeuta, ele está precisando de cura. Ele é quem mais precisa de cura. E ele recebe essa pessoa e nessa pessoa existem situações que são afins, que são muito próximas, que são similares à situação que você precisa trabalhar. Então, quando você está trabalhando o outro, você está trabalhando a si mesmo. Agora, quando aquilo vem e você tem dificuldade de lidar com aquela situação interna, aí acontecem geralmente esses sintomas, tá? No reiki, diferente de outras técnicas, existem várias outras técnicas onde você capta, por exemplo, um massoterapeuta que não sabe se proteger, que é reikiano, por exemplo, né, ele está tocando na pessoa e ele está trabalhando aquela energia com ele, tem muita gente que não consegue nem fazer massagem, de tanta energia que recebe nesse sentido. E outras técnicas também, psicólogos, psicanalistas, pessoas dizem, não, estou fora, não consigo fazer isso. Porque ele capta, ele puxa aquela energia negativa, entre aspas, do outro para si mesmo. No caso do reiki, isso não acontece, mas acontece identificação. Tá? Eu não vou abrir aqui para uma análise com você, tá? Sim. Esse sobra-tempo, a gente até pode conversar um pouco sobre isso por causa dos demais, senão a gente pode atrapalhar, ainda mais num grupo tão grande, né? Mas seria interessante. Se a gente começar a conversar, nós vamos encontrar, peraí, o que eu senti foi por causa disso, o que a pessoa tem é isso, o que eu tenho também, por isso que eu me senti tão mal, por isso que eu passei tão mal. E esse passar mal, tem gente que, eu vomitei, então isso era uma energia que estava, sei lá, era um encosto, era isso, era aquilo. Pode ser, mas pode também não ser. Eu posso vomitar simplesmente por uma angústia de um trauma meu da infância? Posso. Tá? Eu posso passar mal, eu posso ficar sem dormir, eu posso ficar com dor de cabeça por causa de um trauma de infância? Posso, claro que posso. Então, quando você tem digamos que você está conversando com alguém que passou pela mesma coisa que você passou. E aí você faz aquela conexão e é onde acontece tudo isso. Na maioria das vezes, não sou dono da verdade, posso estar equivocado na minha resposta para você. Mas o que a gente observa, né, nesses anos de prática é isso acontecendo. Ok? Respondi. Mas você vai perceber que quanto mais você trabalhar, menos isso vai acontecer, tá? Então, eu tive problemas como você também, né? E hoje eu até dou um curso de como se defender de energias negativas, que foi um curso que eu reuni trocentas técnicas de todos os cursos que eu já dei na vida. Então, tem um pedacinho do reiki, tem esse banho seco do reiki, tem lá nesse curso. Tem lá do curso de cristaloterapia, os cristais para poder proteger, tem a mandala lá de cura, tem de proteção, tem os processos de aromaterapia, tem as rezas, tem os banhos de ervas, tem tudo isso daí lá nesse curso. E eu começo o curso dizendo, pessoal, eu já usei pulseira de proteção, já usei anel atlante, já usei cordão de vários tipos de cristal para proteção, já usei aquela cinta violeta no plexo solar, já tive citrino no meu umbigo, e hoje eu não tenho mais nada disso, tá? Por que você não tem, David? Porque você não acredita? Claro que eu acredito, aquilo me ajudou muito, mas hoje eu não preciso mais. Então a gente vai trabalhando tudo isso. Até eu coloco no curso, pessoal, vou ensinar um monte de coisas para vocês, que um dia eu torço para que vocês não precisem, né? Para que um dia vocês vão pegar essa apostila, que virou quase um livro, tá? E essa apostila vocês vão encostar num canto que vocês nunca mais vão precisar usar essa apostila. Deixa essa energia fluir, que nada disso vocês vão precisar. Responde a tua pergunta? Respondi. Ok. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Mais alguma pergunta? Não? Tranquilo? Tá, então para o pessoal que está assistindo em casa,
Eu vou encerrar a gravação agora, por quê? Porque a gente vai entrar em alguns símbolos que são exclusivos do Reiki 2, né? Então precisa ter uma preparação para isso, e essa parte é uma parte que não deve ser pública, né? Então a gente vai começar a entrar numa linha e daí eu vou encerrar a gravação por causa disso, mas você que está em casa, que tem interesse em conhecer mais sobre o Reiki, Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3, a gente vai estar organizando tudo isso para que vocês conheçam mais, tá? Então pode encerrar, por favor.